O Allen vai junto com a Charlotte para passear. Tudo isso começou com a Charlotte comentando sobre um livro que ela estava lendo sobre o reino deles lá que estava, e lá falava sobre os locais, por exemplo, a academia que o Allen frequentou, e resorts, hospitais, esse tipo de coisa. E ele pergunta se havia um lugar que ela gostaria de ir, só para levar ela. Só que acaba que ela percebe e evita falar isso. Mas a Miara aparece com uma viagem para os dois irem para a região de Yunoha. Por isso eles estão lá, só que a treta é que isso era um plano da Iruka e da Miara, pra ver se eles avançavam no relacionamento, já que os dois são paradão. Eles vão em direção ao resort e o Allen tenta descobrir qual era o lugar que ela queria ir, mas ela fala que era infantil, por isso dava vergonha de falar, mas o Allen faz isso. Mano, dá um beijo logo, pelo amor de Deus. Eles acabam entrando lá, a Charlotte tá bem animada para as fontes termais que tem nesse resort. E a recepcionista agradece por ter escolhido o resort para passar a lua de mel. Heroínas, tá? Heroínas. Como era o plano mais caro, ou seja, com mais coisas inclusas, eles acabam aceitando ficar com ele mesmo. As coisas começam a ficar interessantes quando eles descobrem que a área do banho é mista. E a funcionária leva a Charlotte para colocar um biquíni. Depois de recuperar a consciência, ela fala que não tinha ficado boa de biquíni, e aí ele responde que não, tinha ficado ótimo nela. E após o impacto, eles se divertem. Ele pede para a Charlotte experimentar um sorvete, que ele aplica o gelo imortal, que impede de derreter o sorvete. A galera também pede sorvete, e um pai chega com seu filho pedindo para o Allen usar o feitiço no dele também. Aí, como ele tava de bom humor, ele fala para geral colar lá, que ele ia atacar o feitiço no sorvete também. A funcionária agradece e recomenda para eles irem ver os Fenrirs, mas como estava na época de terem e criarem seus filhotes, eles não desciam das montanhas. No lugar disso, ela recomenda o zoológico que tinha animais mágicos. Aí a Charlotte já fica animada, mas tenta esconder. Só que o Allen tinha percebido, então, tá ferrada. Só que ao ir pro quarto, só tinha uma cama de casal, porque era plano de casal. Só que o filho da mãe aplica o feitiço de sono nele e nela. E não rola nada, né? Poxa. No final aparece uma capivara perguntando se o Allen realmente será capaz de proteger a Charlotte. E cara, que aleatório, velho. Uma capivara narrando a história. Diferente, cara. No dia seguinte eles vão ao zoológico e ela tá bem tímida. Na verdade ela não queria ir pra lá pra ficar vendo apenas os animais. Ela queria ir pra área que liberava fazer carinho nos animais. Pra evitar que ela ficasse hesitante em pedir as coisas, ele ameaça aplicar a maldição no coração. Cara, a capivara tá liderando um monte de Fenrir? Como assim? Enquanto o Allen tá morrendo de vergonha de ter que usar a tiara, e eles estão vendo os bichos bonitinhos, até que o Allen vê uma placa falando que tinha capivara do inferno lá, justamente aquela capivara narradora, e fala que esses bichos são poderosos. Uma funcionária avisa pra ele ficar sussa porque estavam descansando nas florestas, tava de boa, não ia ter problema de capivara. A Charlotte tava chorando de emoção por poder ver criaturas mágicas, e quando ela entra, decidida a fazer carinho, o Allen fala com literalmente, ele fala com os bichos, e suborna as criaturas, pra Charlotte poder fazer carinho nelas. Só que ela já tava lotada de bicho ao redor. Depois de sair, os bichos continuam olhando pra ela. Só que como o Allen sabia a língua deles, ele entendeu que estava sendo ameaçado de morte por estar próximo a ela. E percebendo como era anormal essa afeição dos bichos, ele fala pra Charlotte que ela possivelmente tinha talento para ser domadora de criaturas mágicas. Ou seja, alguém capaz de conversar e comandar as criaturas. Uma funcionária que percebeu essa atividade anormal foi até eles e pediu ajuda, achando que eles eram domadores. Chegando no local, o diretor do zoológico reconhece o Allen e explica que tinha um Fenrir filhote, que havia se separado dos pais e tomado o tiro de um caçador. Aí o bicho tava hostil com todos. Só que pra piorar, a mãe dele aparece, e como provavelmente tinha em torno aí de uns 100 aninhos, ela tinha poder para destruir uma cidade inteira. Aí a Charlotte pede para lidar com o Fenrir, e o Allen nega.
Mas ela insiste, e vendo que ela tinha ganhado autoconfiança o suficiente pra não aceitar as coisas que falam pra ela assim de primeira, ele deixa ela tentar convencer o Fenrir a aceitar o tratamento, enquanto ele vai atrás da mãe dos irmãos do bicho. Mas antes de ir até lá, ele se teletransporta para onde tá a Eruka e a Miarra e obriga elas a ajudarem ele. Ele impede os filhotes de avançar, mas luta um pouco com a mãe. E aí aparece a Capivara. E cara, eu vou resumir aqui. A Capivara tá com inveja da relação dele com a Charlotte. É isso. Não tem motivo para prolongar. No final da treta, a Charlotte aparece com uma porrada de criatura mágica que queria proteger ela, inclusive o Fenrir, que vai trocar ideia com a mãe. A Charlotte já é capaz de entender por cima o que os bichos falam. A gente descobre que a Capivara tinha dito pra Fenrir mãe que o Alien era um caçador ilegal, e aí a Capivara ataca o Alien, mas ele lança uma magia poderosa lá. Capivara reconhece a relação deles e no fim os funcionários agradecem a ela. Os Fenrir aparecem para se despedir da Charlotte e Eruka e a Miarra, que o Alien tinha pedido ajuda, capturam os caçadores. Aí o Alien aumenta a defesa deles com magia e deixa os Fenrir fazer uma baguncinha neles. E com esse final, o vídeo vai ficar por aqui. Um grande abraço e até a próxima, galera.